Este é o Unlocker, o podcast da Saraiva e Associados, produzido pela S+ Academy. 3 convidados compartilham as suas visões sobre a transformação e sustentabilidade das cidades, as tendências económicas e os avanços tecnológicos que se cruzam com a arquitetura, o design e o planeamento urbano. Neste Unlocker abordamos a reabilitação urbana como caminho para a sustentabilidade. A reabilitação de edifícios e a construção nova pode reduzir significativamente a pegada de carbono associada à construção de novas estruturas. Uma conversa com os especialistas Isaltino Moraes, Ana Pinho e Paulo Ferreira. Então, eu sou o Paulo Ferreira, uma carreira longa no jornalismo, agora nas manhãs da Rádio Observador. Vamos falar hoje de reabilitação urbana e a ligação da reabilitação urbana com a sustentabilidade. E nada melhor do que termos o Isaltino Moraes e a Ana Pinho connosco. Mais do que apresentá-los, eu vou pedir que se apresentem. Ana Pinho, quer começar? Eu sou Ana Pinho, sou arquiteta, doutorada em planeamento urbanístico e trabalho na área da reabilitação desde 2000, 2001, investigação científica nos domínios essencialmente reabilitação urbana, habitação, e algo continuo a fazer até hoje, agora na Faculdade de Arquitetura Muito bem. de Lisboa. Isaltino Moraes? Isaltino Moraes, presidente da Câmara de Oeiras, e acho que é suficiente. É, sim, senhor. Vamos então falar de reabilitação urbana. Nós vamos andando, Ana Pinho, andamos pelas nossas cidades, sobretudo as maiores cidades, e vemos muitas vezes prédios degradados, imóveis a precisar de uma recuperação, muitas vezes abandonados durante muito tempo, ao lado de construção nova. Porquê é que isto acontece? Primeiro, acontece porque uma cidade é construída e constituída, não é? Por pequenas peças de muitos proprietários, com muitos atores, em muitas situações diferentes. Há uma imagem até de um escritor famoso que diz que uma cidade é como um navio Argo, que vão-se mudando os componentes ao longo do tempo, mas ele nunca deixa de ser o Argo. E, por essa razão, é um conjunto de tantas vontades e construída por uma comunidade que ela nunca está toda no mesmo estádio. Ela vai-se ter de ir renovando, ir reconstruindo, e eu aí sei, e vemos todos que ainda há muitos edifícios que estão degradados, devolutos, mas também, exatamente por ser composta por muitas pequenas peças, a sua evolução, em particular para quem nela está, às vezes é menos perceptível. E a verdade é que as grandes cidades portuguesas tiveram um percurso de reabilitação muito grande nas últimas décadas. Não está como nós desejamos, mas isso também é bom, não é? Nós queremos sempre mais, mas quando vemos o que era o Porto, o que era Lisboa, o que era Cascais, Oeiras, o que era Viseu, que falamos há pouco, tudo isso, se compararmos com o que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a diferença é tão significativa que, em muitos casos, estão irreconhecíveis. Claro. Isaltino Moraes, nós descobrimos nas últimas décadas a reabilitação, de alguma maneira. Bom, o problema da reabilitação, quando falamos em reabilitação urbana, muitas vezes associa-se à recuperação de prédios. E a verdade é que não é só a recuperação dos prédios, quer dizer, há prédios degradados, há prédios abandonados, há prédios degradados que estão ocupados, e sabemos que muitas vezes eles chegaram a esse estado motivados pela situação do rendimento desses prédios, quer dizer, as rendas não foram atualizadas, os senhorios deixaram de fazer obras, as obras a que estavam obrigados, e os prédios degradaram-se. O problema é que, associado a essa degradação, também, digamos, o Estado, as autarquias locais, digamos assim, os municípios, isto quando não se trata de um prédio degradado, quando estamos a falar em ruas, porque há alguns casos... Uma zona, claro. Por exemplo, no Porto via-se muito isso, não é? Ora, o que é que acontece? Também os municípios descuraram, quer dizer, descuraram essas zonas, e, portanto, é óbvio que prédios degradados, passeios degradados, arruamento degradado, junta-se tudo. Portanto, se nós queremos falar em qualificação urbana, nós temos que falar em 3 dimensões. Na dimensão do exterior, portanto, nas ruas, nos passeios, nos espaços verdes, temos que falar na recuperação dos prédios exteriormente e temos que falar na recuperação dos alojamentos. Portanto,
Tudo isto tem que estar associado. É muito difícil encontrar numa zona degradada a recuperação de um prédio. Mas se porventura o município, eu tenho esse exemplo em Oeiras, praticamente em todas as zonas, em que o município faz uma intervenção requalificadora do espaço urbano, imediatamente há uma tendência quase que mimética dos promotores ou dos proprietários fazerem obras também nos seus prédios. Naturalmente que muitos deles não têm condições para o fazer e, portanto, é aí que pode entrar o Estado através das autarquias locais. Por exemplo, nós, no caso de Oeiras, o município compra todos os prédios degradados que estejam à venda. Todos. Não há um que fique por comprar. A preços de mercado. Ora bem, pois aí esse é que é o problema. A preço de mercado. Bom, mas acontece... Porque o vendedor, imagina, se for particular, não vai querer vender mais barato que será quebra. Então vamos entrar numa área que realmente pode ter a ver, ou não com a requalificação urbana, mas tem a ver com a carência de habitação. Repare, o mercado é muito volúvel. Quer dizer, e tem muito a ver com determinadas medidas legislativas, política legislativa que é adotada e que pode adulterar completamente aquilo que é a evolução do mercado. Repare, em 2012, a Câmara Municipal de Oeiras comprava prédios degradados. Como é que se avalia um prédio que está devoluto, degradado, etc.? Avalia-se em função do seu potencial construtivo. O que se pode ali fazer, basicamente, e o rendimento que isso pode dar. Exatamente. Claro. E se o potencial construtivo desse prédio é de 600 metros quadrados, obviamente multiplica-se o preço de mercado, são 400 euros, não é? Estamos a dar 240 mil euros pelo prédio. Acontece que entre 2012 e, por exemplo, 2018, ou 2019, digamos assim, os terrenos, o potencial dito construtivo foi aumentando e, como é que é possível hoje, em 2024, os mesmos prédios degradados se compravam a 400 euros a metro quadrado e hoje custam 1.600. Como é que isto é possível? Especulação imobiliária, dizem uns. A verdade é que especulação imobiliária, muita procura e menos oferta, claro, os vistos gold, os alojamentos locais, arranjam pretextos para tudo. A questão é muito simples. É que em 2014 foi alterada a lei dos solos. E essa lei dos solos determinou apenas duas classes de terreno, rústico e urbano. Acabou com o espaço urbanizável. Ao acabar com o espaço urbanizável, obviamente que reduziu a oferta de terrenos. O potencial de construção, basicamente. E, portanto, obviamente, que quem tem hoje um terreno urbano, por exemplo, em Oeiras, no Brasil também é rico. Portanto, como é que isso se pode combater? Hoje faz-se construção e, naturalmente, que a construção é cara e os promotores imobiliários constroem para quem tem dinheiro para comprar. Não é para quem precisa de casa, é para quem tem dinheiro para comprar. Classe média, média baixa, que não tem recursos, não tem possibilidade de pagar uma renda no mercado, nem comprar a casa, resta-lhe a habitação pública. Mas por isso é preciso que o Estado disponibilize a habitação pública. Mas para haver habitação pública é preciso haver terrenos. E, portanto, é necessário que se possa construir fora daquilo que é o solo urbano. É preciso criar novas zonas urbanas. Novas zonas de urbanização, exatamente. E para isso são os PDMs. Agora, também. Depois pode ser exclusivamente ou não, claro, para a habitação pública, para arrendamento, ou pode mesmo ser habitação que a custos controlados possa ser vendida no mercado. Só assim é que nós podemos criar condições para que haja disponibilidade de casas, mas qual a ligação disto então com a requalificação urbana? É que, na realidade, se porventura houver disponibilidade de terrenos urbanos para construção de habitação, haverá uma quebra dessa oferta de terrenos. Não faz sentido, repare, que no espaço de meia dúzia de anos os terrenos tenham triplicado ou quadruplicado. E eu estou a falar em 1.600, mas já sítios não se vende por mais. Até mais. Claro, portanto, o que está a dizer é que, obviamente, a legislação e as políticas públicas têm uma influência tremenda neste mercado. Ninguém repara nisso. E repare, e hoje... Deixa-me só uma nota. E hoje, repare, essa lei dos solos, aprovada por um governo do PSD, um governo considerado na altura de direita, muito à direita, neoliberal, praticamente, com uma política que nem a esquerda conseguiria fazer uma lei daquelas. E quem é que se atreve hoje a alterar essa lei? Até ver ninguém.
Ana Pinho, as políticas públicas são fundamentais, no fundo, para encaminhar as pessoas, sejam os investidores, sejam os proprietários da sua casa, para um caminho ou para o outro. Será que as nossas políticas públicas, o enquadramento legal, vai encaminhando as pessoas cada vez mais para a construção nova, ou foi encaminhando para a construção nova em detrimento daquilo que é a reabilitação? Assim, durante muito tempo, sim. Mas, quando falamos de cidades, construção em cidades, falamos de múltiplos atores. Sem dúvida que eu acredito que não há só um papel a desempenhar, como é necessário que a administração pública desempenhe um papel na promoção da reabilitação, mas também de uma reabilitação que não é só reabilitação, não é? Porque temos por reabilitação em Portugal muitas vezes chama-se, primeiro, reabilitação urbana, como disse o Sr. Presidente, é equiparada à reabilitação de edifícios, o que não é verdade. E é mais do que isso. É mais que isso. São os envolventes, por aí fora. É o mesmo que dizer que o urbanismo é fazer vários projetos de arquitetura. Sabemos que não é, não é construir cidade. A reabilitação urbana também é reabilitar a cidade, mas nós, ao nível do edifício, reabilitação do edificado, nós podemos ter diferentes contributos para a sustentabilidade. Podemos estar a falar no mínimo, que é reutilizar o solo, mínimo, digamos. Aqui muitas vezes diz se ficar a fachada está tudo bem, ou seja, parece que a única coisa que vale a pena preservar é a fachada, mas do ponto de vista da sustentabilidade e da questão da economia circular, é óbvio que tudo o que a gente possa reutilizar, reaproveitar, refuncionalizar é relevante. Claro. E isso começa no projeto, no promotor, não é? No decisor, no projeto, porque temos de desenhar os edifícios para todo o ciclo de vida, sendo que não os desenhamos para eles serem demolidos, mas para serem desmontados. E temos de ter em conta que isto é uma cadeia imensa de produção que envolve fabricantes, indústria, recursos, materiais, e que para ser eficaz e para podermos de facto ter a sustentabilidade material para a qual a reabilitação pode dar um grande contributo, maximizando a refuncionalização de cada uma das suas partes, certo. Estamos a falar de mercados que terão de ser globais e que eu de facto não vejo caminho, porque a eficiência energética é o primo fácil, se quisermos. Certo. A eficiência material, eu não vejo que sem uma fortíssima intervenção pública a todos os níveis, à escala local, à escala nacional e à escala europeia, para criarmos estes mercados, estes novos modelos de negócio, que ela possa de facto ser efetiva. E nós precisamos que ela seja. Porque senão, se reduzirmos a reabilitação, a reutilização do solo, de facto estamos a fazer construção nova em solo reutilizado, claro, não estamos a dar o contributo que precisamos para o meio ambiente. Nós temos energias renováveis, nós não temos fontes de materiais renováveis. Por isso, eu acredito que não só do ponto de vista do urbanismo, do ordenamento do território, do incentivo fiscais, das linhas de crédito à reabilitação, para nós caminharmos para um setor mais sustentável, precisamos de uma atuação de mais ampla escala. Eu acredito que ela tem de ser supranacional também. E Isaltino Moraes, em termos de regulamentos, de leis, de licenças, portanto, todo aquele caminho burocrático que é preciso para construir ou para reconstruir, há um caminho que seja mais fácil do que outro. Isto é, há algum incentivo burocrático para que se reabilite e reconstrua em vez de demolir e construir de novo naquele espaço? Bom, há sempre a possibilidade de melhorar todos os dispositivos legais que permitam realmente flexibilizar os procedimentos que conduzem à reabilitação. Mas eu gostava de, já que estamos a falar de reabilitação, sustentabilidade, economia circular, há alguns trabalhos que estão a decorrer e que são extraordinários, que passam despercebidos às pessoas. Os governos, e aliás começou com o governo anterior, com o governo socialista, foram desenvolvidos procedimentos, se quisermos, programas que contêm, digamos, os que sintetizam aquilo que nós estamos aqui a discutir. A intervenção nos bairros de habitação pública, por exemplo, tem essas dimensões que eu referi há pouco.
Por exemplo, nós temos cerca de 15 bairros em Oeiras neste momento em obra. E há financiamento. Financiamento e significativo. Há financiamento para a intervenção dos logradouros, dos arruamentos, dos passeios, do espaço urbano. Há financiamento para a recuperação dos edifícios. Só não há financiamento para a recuperação interior dos alojamentos. Certo. Mas o financiamento para a recuperação dos edifícios permite criar condições de proteção em termos térmicos, em termos digamos, de aquecimento, eficiência energética, eficiência energética, etc. Ora bem, isto acontece, portanto, na habitação pública. E nós temos várias intervenções dessas, portanto, é um programa de 80 milhões de euros para a recuperação desses edifícios, que está neste momento a ocorrer. São fundos do PRR? Fundos PRR. Muito bem. Ora bem, isto é extraordinário, não tenho dúvidas que vai criar condições de conforto, enfim, de qualidade de vida às pessoas que vivem nesses bairros. Ora, o problema é ir nos privados. Ora bem, muitos destes prédios de habitação pública foram construídos há 20, 30 anos e, portanto, estavam a precisar naturalmente deste tipo de intervenção. Mas nós temos muita habitação. Quando há pouco falava da qualidade dos materiais e do projeto, esse é um problema que hoje há mais cuidado, indiscutivelmente, mas há 40, 50 anos, 60, quando aqueles grandes fluxos migratórios internos chegavam a Lisboa, quando nasceram as Amadoras, a Reboleira, o bairro de Matias, um pouco por todo lado, muitos desses prédios não têm qualidade. Ora bem, e, portanto, não têm qualidade. E, portanto, precisam de ser, quer o edifício, quer os próprios apartamentos. Ora bem, hoje há financiamento também do PRR para a reconversão ou para a requalificação desses alojamentos. Mas é um bocadinho, como é que eu dizer, ainda está um bocado demasiado burocratizado. Quer dizer, e nesse caso, na intervenção de um prédio desses, por exemplo, dos anos 50, 60, é economicamente mais rentável, ou se quiser é mais barato, fazer essa intervenção agora ou demolir e fazer de novo? Não, é mais fácil fazer, a não ser que o prédio esteja a cair, não é? Pronto, é sempre mais fácil então qualificar. Porque, na realidade, uma intervenção para dotar o edifício das condições adequadas em termos térmicos, obviamente está mais barato do que fazer novo. Certo. Não é? Mas eu também acho que há aqui uma espécie de mito que foi criado. A requalificação é fundamental, pronto. A requalificação dos prédios, estamos todos de acordo. Quer dizer, o problema põe-se quando se associa essa requalificação à resolução dos problemas de habitação. Uma coisa não tem a ver com a outra. Claro, ou seja, não é por requalificação dos prédios que estão degradados que se vai resolver o problema da falta de habitação. Claro. Até por uma razão. Esses prédios degradados, na sua maioria, são construídos, estão em locais privilegiados, nos chamados centros históricos, etc. Não é? Ora bem, em duas uma, ou o centro histórico é todo ele degradado e, portanto, não interessa para viver lá, ou tem alguma qualidade, e nos últimos anos também tem havido grandes intervenções dos municípios, grandes investimentos na recuperação de centros históricos, naturalmente que isso valoriza-os. Ao valorizá-los, valoriza o prédio. Portanto, normalmente, quem é que vai ocupar esses prédios recuperados, degradados, privados, não é? Pessoas que têm capacidade de comprar ou de arrendar. Claro. Quer dizer, portanto, os preços são mais elevados. É muito importante recuperar esses prédios, mas não dizer, como alguns dizem, não é preciso fazer construção nova para resolver os problemas da carência de habitação, porque a existência das casas de volutas e as casas degradadas, se forem utilizadas, resolve-se o problema. As casas de volutas estão em Trás-os-Montes, lá na minha aldeia, em outros sítios, em Viseu e por aí fora. Há muitas aldeias, há muitas casas. Aqui na região de Lisboa, em todo o litoral, as casas de volutas são não resolvem uma pequena problema parcela, nenhum, não resolve problema. Portanto, é sempre necessário fazer alguma construção nova para resolver o problema das famílias que não têm condições de comprar ou arrendar. E Ana Pinha, em termos culturais, nós fizemos uma evolução, nós enquanto país de alguma maneira, os agentes públicos e privados, alguma evolução também no sentido de facto da reabilitação, porque quem conhece um bocadinho, sobretudo o crescimento da área metropolitana de Lisboa, sabe que nos anos 70, 80, 90, a quantidade de bairros novos que foram nascendo, enquanto tínhamos o centro da cidade relativamente abandonado, entregue a bancos, de alguma maneira, fechava quase às 7 da tarde o centro histórico. Essa evolução fez-se de alguma maneira, isso também é cultural de alguma maneira? Sim, também é cultural e eu acho que sim que se fez uma evolução. Às vezes eu acho que em Portugal tende sempre a dizer que não se fez nada, quase com medo de assumir-se que se evoluiu, seja dizer que está tudo feito. Não está tudo feito, mas eu acho que temos uma grande evolução. Basta reparar nos grandes movimentos que há agora de pessoas que reivindicam o direito de residir nos centros. Ora, isso só acontece por as pessoas
considerarem que é um sítio desejável para viver, não é? Também tivemos uma evolução, isso também se deve à evolução que houve sobre as condições de vida nos centros, porque há décadas atrás os centros eram sobreocupados, sobrelotados e insalubres. Por exemplo, o levantamento de Fernando Távora na Ribeira Barreira do Porto, hoje património mundial, hoje desejável para se adquirir, para viver ou para rentabilizar. No levantamento do Távora do final dos anos 60, temos desenhado no levantamento quem dormia. Nós tínhamos compartimentos onde dormiam 21 pessoas. Impensável. Claro. Eu tive professores de arquitetura que andaram nesse levantamento e que iam aflitos com medo da tuberculose. Por isso, esta mudança cultural vai sendo feita também dos dois lados. Quanto mais qualificados vão estando os centros, porque têm claramente locais privilegiados, vistas privilegiadas, equipamentos que nos apelam à sensibilidade, à identidade, tudo isso. Quanto mais as condições de vida melhoram, mais desejáveis eles vão ser até para a população residente. E são sobretudo essas zonas em que é possível fazer uma vida a pé, de alguma maneira, não é? Não são mais só. Comércio de proximidade. Não são só. É muito importante, isso é uma característica. E reparem, quanto mais nós reabilitarmos e reocuparmos e dermos aptidão para continuar a servir as nossas necessidades e os nossos padrões à cidade existente, mais também reutilizamos as infraestruturas, os equipamentos, uma série de coisas que lá estão. Por exemplo, Lisboa, Alvalade, o plano de Alvalade é dos anos 40. Alvalade também se vai a pé todo lado. Tem zonas pedonais. Pedonais, isto é, de proximidade. Não, e tem também pedonais. Claro. Porque consegue-se fazer atravessamentos pedonais que o carro não pode fazer entre os vários quarteirões. Ou seja, não é uma prerrogativa de um centro histórico haver o que se chama quase muitas vezes a cidade dos 15 minutos. Não é uma prerrogativa. O que acontece foi que muitas das expansões urbanas feitas até recentemente eram essencialmente para habitação e, às vezes, algum comércio de apoio. E não tinham muito mais, mas hoje temos áreas da cidade que também têm essa qualidade. Claro. Não podemos, por um lado, repare, perder alguma pessoa dos centros das cidades foi, num certo sentido, necessário. Porquê que disse isso? Porque elas estavam sobreocupadas. Agora, nós tínhamos, de facto, condições de vida muito degradadas nos anos 60 e nos anos 70, nos centros históricos de Lisboa. Porque as casas não tinham condições, de alguma maneira. E que estavam com uma sobrepopulação altíssima. O inverso também não é desejável. Ou seja, começarmos agora a deixar de ter habitantes também não é desejável. É este equilíbrio que se tem de encontrar entre a capacidade instalada da cidade existente em cada uma das suas áreas de proporcionar condições de vida adequadas e as outras atividades complementares. Mas, quanto mais nós conseguimos isto, mais a cidade é desejada. E, sem prejuízo da implicação da legislação nos preços de mercado, sem prejuízo das questões internacionais, porque a subida dos preços do imobiliário é internacional, não é só nacional, sem prejuízo do aumento da procura, a desejabilidade nesta área também influencia... Claro, face de preços. Também influencia os custos. E, portanto, estamos sempre aqui colocados num caminho muito estreito, não é? Estamos, entre mas vários que eu objetivos. acho que... é um caminho que não está derrotista, ou seja, ele está a acontecer. A mim preocupa-me mais até a forma como a reabilitação está a ser feita. Porque a vontade existe, a vontade de estar lá, o valor, porque isto é muito importante, o valor que nós atribuímos à cidade existente, neste momento a sociedade atribui-o, não é? Pede-lhe certamente para qualificar a cidade, é uma das coisas que são solicitadas aos municípios, não é? Há toda esta revalorização. Agora, muitas vezes o que se está a assistir é a uma reabilitação do próprio edificado, mesmo na cidade histórica, que é uma reabilitação quase descartável. Eu já vou explorar isso um pouco. Isaltino Moraes,
Na ótica da Câmara, que tem um poder muito grande em termos de licenciamentos, em termos de ordenamento urbano, é mais fácil licenciar ou é mais rápido licenciar a reabilitação do que a construção nova, ou é ela por ela? Não, é a mesma coisa. Quer dizer, a burocracia, quer dizer, apreciar um projeto, naturalmente que a construção nova depende de qual é o ponto de partida. Quer dizer, se estamos a urbanizar o terreno, se estamos a fazer um loteamento, se já não estamos no loteamento, estamos na fase do projeto, se o promotor comprou um lote que está parametrizado no projeto de loteamento e, portanto, se respeitar o programa que está no loteamento, obviamente que é uma apreciação rápida, não é? O problema é que no nosso país é muito difícil um projeto ser apresentado respeitando todos os parâmetros do loteamento. E, portanto, com frequência, atira-se o barro à parede, não é? Os produtores de barro à parede para ver se conseguem fazer mais 20 metros quadrados, mais 50, mais 100, mais um piso, mais não sei o quê e tal. Quando isso antigamente, essa discricionariedade era possível. Hoje não é. Porque hoje, quando aprovamos um plano de pormenor, plano diretor, plano de pormenor, projeto de loteamento, não é? Estão definidos unidades de execução, estão definidos os parâmetros, as sércias, estão definidos as áreas de construção, o potencial de construção de cada lote e, portanto, se o projeto respeitar esses parâmetros, a apreciação é muito rápida. O problema é que nem sempre isso acontece. Mas eu gostaria de agarrar uma questão que o Paulo referiu, que traduz um preconceito que quase todos têm. Nós vamos assimilando determinadas coisas pensando que é verdade e não é. Há pouco o Paulo dizia assim, e tem a ver com tudo isto, dizia assim, mas nos anos 70, 80, 90 fizeram-se para aí novas urbanizações, quer dizer, assim um bocadinho desordenadas, etc. Bem, provavelmente foram. Mas nós temos aqui um problema, quer dizer, Portugal tem uma carência de planeamento a todos os níveis. A todos os níveis. Mas o que é que aconteceu então nos anos 70, 80, 90? É curioso. Ao mesmo tempo proliferavam 70, 80 particularmente, essas urbanizações à volta de Lisboa para responderem a necessidades das famílias que precisavam de casa, ao mesmo tempo cresciam os bairros de barracas. É curioso. É verdade. Milhares de barracas, que muitas ainda hoje há milhares de barracas na área metropolitana de Lisboa. Nós é que fazemos como a abstrus e metemos a cabeça na areia. Mas ainda existem milhares de barracas na área metropolitana de Lisboa. Ora bem, essa situação foi de alguma forma enfim, corrigida em parte significativa na altura com o PER. Mas o que é que se passa hoje em dia, por exemplo? É que ainda há muita gente que defende exatamente que não é preciso mais construção nova. Isto é uma questão de preconceito ideológico. Atenção. E normalmente são os que estão de barriga cheia. São aqueles que vivem bem, normalmente da extrema-esquerda, caviar e tal. Quer dizer, quem vive bem, quem está de barriga cheia, acha que não é preciso fazer mais casas. Ora bem, e o que é que estamos a assistir neste momento? Casas caras, uma classe média a ser escorraçada realmente do centro das cidades, mas ao mesmo tempo com fluxos migratórios extraordinários, não é? E para onde é que vão essas pessoas? Para onde é que vão esses imigrantes? Portanto, em várias zonas aqui da área metropolitana de Lisboa, nós já temos apartamentos T1, T2, com 10, 15, 20 pessoas. Isto é uma espécie de lúmpana. Então, e ninguém pensa nisto. Portanto, é preciso construir mais para acomodar essas pessoas. Esta é a minha luta. Tem de se construir mais. Não é incompatível. Público e privado. Público e privado. Não é? Agora, voltando a esta era uma ideia que eu não queria deixar de referir aqui. Porque é paradoxal, não é? Quer dizer, construía-se muito, mas as barracas aumentavam. Não é? Agora, não se constrói, agora ainda vai ser pior. Porque qualquer dia, já há tentativas de construção de barracas, atenção. Se não houver uma intervenção segura do Estado nesta matéria, disponibilizando a habitação pública, nós vamos ter outra vez barracas, pessoas a viverem miseravelmente. Quer dizer, tem que ser feita alguma coisa nesta matéria. Mas no problema da requalificação urbana, então, propriamente dito, nós temos em Oeiras, por exemplo, eu acho que a Ana tem toda a razão, acho que foram feitos, às vezes nós temos a mania de dizer mal, sempre mal, mas na realidade, por todo o país, eu diria que em todos os municípios, houve um esforço extraordinário de requalificação, não só dos centros históricos, daquela parte mais central, mas nós vamos, eu devo dizer, eu viajo pelo país, visito certos municípios, fico deliciado, quer dizer, naturalmente que eu puxo para o meu município, puxo por Oeiras é o melhor do mundo, etc. Mas chego a determinados municípios e dizem, mas realmente estes tipos estão a trabalhar muito bem, estão a trabalhar melhor do que nós.
É claro que é uma questão de escala, não é? Quer dizer, enquanto na maior parte dos municípios portugueses há um centro histórico, não é? Municípios como Oeiras têm muitos centros históricos, não é? Certo. E nós temos 2 exemplos, por exemplo, que mostram bem que houve uma evolução extraordinária. A Rua Costa Pinto, em Passo de Arcos. É uma rua que só tem um prédio, um único, por recuperar. E porquê é que esse prédio não está recuperado? Porque há ali um problema, uma desavença familiar. E ainda não se conseguiu dar a minha impressão que aquilo só vai ser resolvido com uma expropriação pela Câmara Municipal. A Rua Major Afonso Paulo em Algés. A Rua Major Afonso Paulo em Algés era uma coisa tremenda, quer dizer, miserável, não é? Foi intervencionada pela Câmara. Portanto, houve uma intervenção requalificadora. Os prédios foram todos requalificados por iniciativa dos privados. Portanto, as pessoas vão atrás e reagem ao contexto. Reagem à intervenção. Se ele for degradar, deixam de degradar. Se ele tiver recuperado, reagem muito àquilo que o município faz. Claro. Ana Pinho, há pouco interrompia numa ideia que eu queria desenvolver agora, a partir de agora, que é a questão da qualidade da reabilitação. Isto é uma opinião muito pessoal, derivado quase de um movimento da sociedade que privilegia um pouco a questão da imagem, as coisas novas, imagina até as questões do alojamento local. É a fotografia, muitas vezes, não é? As pessoas vão... Nós compramos ou alugamos com a fotografia, de alguma maneira. O acabamento, digamos assim, os acabamentos têm de ser impecáveis. Claro. Não é? O resto não se vê. O resto é que é a estrutura mais? A estrutura, os materiais por trás, a constituição, não é? Em muitas reabilitações que eu tenho visto, está-se a adotar esta nova, eu diria que é uma tendência, que é de construir uma coisa que é bestial para o momento, mas cuja durabilidade, cuja adaptabilidade e, o que é muito importante, esta passagem do deita fora ou faz a demolição para o reutiliza ou desmonta, não está a ser feita. E isso tem implicações ambientais, como é evidente. Tem imensas implicações ambientais, ou seja, do ponto de vista, que era o tema central, não é, da questão da economia circular, isto é descartável, isto é arquitetura e construção descartável. Como móveis que nós compramos para durar de 2 a 3 anos, como as impressoras que nós compramos programadas para ficarem obsoletas num período de tempo muito curto. Claro. Esse caminho é um caminho que, podendo estar a reutilizar o solo, a reutilizar as fachadas, eventualmente, do edifício, poderá até ser mais prejudicial do ponto de vista ambiental do que uma construção integralmente nova, não é? Porque a questão aqui é que cada uma das coisas que entra na obra tem custos ambientais, não só a montante, na sua produção, como ao longo do seu ciclo de vida. E isso preocupa-me. Mas, se me permitir, eu queria falar aqui só de 2 coisas que o discurso do Presidente me fez recordar e que eu acho que seria relevante aqui para o tema. Um tem a ver com esta necessidade que o Sr. Presidente, acho que posso dizer assim, sente, de reforçar que não é só reabilitação, também é construção na sua relação com a habitação. Eu acho que aí nós temos de ter noção de algumas coisas. Primeiro, o nosso país é muito diferente. Quando falamos que a nossa demografia é baixa, as médias não existem. E se há áreas do país que provavelmente, para não dizer com certeza, eu fiz ações de reabilitação em aldeias do interior do país, eu sei a quantidade de imóveis que estavam lá, que não havia função socialmente útil para os mesmos, não é? Há outras áreas cujas dinâmicas habitacionais, sociais e demográficas são completamente diferentes. Por isso, a resposta não me parece nunca que possa ser para o país, mesmo sendo Portugal pequeno. Ou seja, a resposta tem de preciso ver caso a caso, zona a zona, às vezes rua a rua, diria até. Claro. A segunda questão é falar-se em habitação não interessa a evolução da população, interessa a evolução dos agregados. Certo. Que é completamente diferente. E os agregados têm crescido. Os divórcios têm aumentado. Temos divórcios, a disparidade, digamos, entre alojamentos, número de alojamentos e número de agregados, por exemplo, na área metropolitana, é muito superior ao resto do país. E isso tem de ser em conta. Implica com as tipologias, não é?
E há aqui duas implicações que são... Uma delas é muito difícil ter em conta com as tipologias. Uma é que eles tendem muitos, em particular os agregados com mais idade, são menores, mas nós temos recomposição de famílias, o que é um desafio para o projeto muito grande. Porque imaginemos 2 casais, cada um com 2 filhos que se divorciam. E depois, pela vida, os pais encontram-se. Claro. Pode haver uma semana em que são 2 e na semana seguinte são 6. Sem dúvida. Claro. Ou seja, isto exige também da nossa intervenção no edificado uma capacidade de adaptabilidade das próprias... das propostas, das propostas. Que se fazem flexibilidade de alguma maneira. E não também, esquecer que normalmente as pessoas compram a sua casa para o que acham que vai ser a dimensão máxima do agregado. E é quase para a vida, não é? As pessoas... Isso é um problema ou não? O facto de nós termos Está a mudar. Uma percentagem tão grande de proprietários. Proprietários são os bancos, os proprietários, de alguma maneira, mas é um problema. É um problema. Tira flexibilidade à mobilidade. E não esquecer de uma coisa, a principal causa de incumprimento na prestação de casa nunca foi o desemprego ou a pobreza, foi sempre o divórcio. Pois, que é uma das causas de pobreza também, sem dúvida. O divórcio, ou seja, este modelo fixo que nós tínhamos de acesso à habitação, hoje em dia tem de ser repensado também, porque a família é dinâmica, o emprego é dinâmico e mesmo o território que nós ocupamos é dinâmico. Eu já trabalhei do Porto a Évora. Claro. Mesmo vivendo em Lisboa, eu trabalhei em Viseu 4 ou 5 anos. E é uma grande terra. É uma grande terra, tenho de o dizer. Por isso, há esta mobilidade. Só mais uma nota ligada também que o Sr. Presidente estava a dizer. Há que ter em conta que no diagnóstico das condições de habitação indignas da área metropolitana de Lisboa, 1/3 das famílias identificadas pelos municípios como estando em habitação indigna estavam em habitação propriedade dos municípios. Pública, portanto. E eu acho que isto é muito importante por uma razão, que está agora, muita dela a ser reabilitada. Isto é importante por uma razão, porque se acha, muitas vezes ainda em Portugal, que dar resposta ao problema da habitação das famílias mais carenciadas, daquelas com necessidades estruturais de apoio habitacional, é fazer a casa, ou promover a casa. Mas, e o Sr. Presidente saberá isto com números muito melhor que eu, essas famílias que estão no que se chama o regime de arrendamento apoiado, pagam uma renda adequada aos seus rendimentos, ou seja, que é uma renda muito baixa, que é considerada adequada aos seus rendimentos. Claro. O que quer dizer que este parque, a renda gerada por este parque, não é suficiente para a sua conservação e reabilitação. Portanto, é preciso um investimento permanente. Ou seja, a habitação em arrendamento apoiado é uma política pública que implica a promoção, a disponibilização da casa, mas uma subsidiação ao longo do tempo sempre. Claro. E como isto não é contabilizado, não está feita a conta de quanto é que aquela casa custa ao município ou ao Estado por ano, este déficit nunca foi publicamente apoiado. O Estado não tem um instrumento corrente de apoio aos municípios na sua habitação sai apoiada. Do orçamento das câmaras. Nem o Estado tem no Orçamento de Estado uma verba especificamente dirigida para isto, para dar, por exemplo, ao IRU, que é o proprietário do Estado. O que quer dizer que as câmaras que consigam vão-no cobrindo. Muitas vezes não há sequer a noção de quanto é que isto custa. E que agora que nós estamos não só a reabilitar o parque público, como a aumentar o parque público, se não se for tido em conta esta questão, daqui a poucos anos, ou seja, isto ainda vai custar mais aos municípios. Os municípios ainda vão ter uma conta maior. O Estado também terá, no parte da habitação acessível, que não está a promover a habitação em arrendamento apoiado. Mas se isto não for mudado, se esta dinâmica não for mudada, esta habitação vai, daqui a 8, 10, 12 anos, estar degradada. Porque precisamente é um custo pesado para os municípios e não está assegurado, claro, dentro do pacote da política de habitação social. E eu acho que isto tinha de se mudar agora, exatamente no momento em que estamos a lançar, daqui a 2 anos estará uma nova vaga, digamos, de habitação no terreno.
Isto é um problema, Isolde Moraes? Quer dizer, é um grande problema, claro. Contabilizado é. Contabilizado é porque nós contabilizamos. Nós a ver sabemos quanto é que isso custa, não é? E, para se ter uma ideia, nós temos um investimento, um custo de manutenção anual que anda na ordem dos 2,5 milhões por ano. 2,5 milhões de euros por ano para... basta pensar nisto, para a qualificação. Do parque público, da habitação basta pensar, municipal. cada vez que uma família muda de apartamento por qualquer razão, ou porque cresceu, vai para um apartamento maior, ou porque diminuiu, vai para um apartamento menor, estamos a falar de renda apoiada, o que é que acontece? Há uma intervenção na casa, que normalmente anda na ordem dos 7 mil a 10 mil euros por apartamento. Portanto, cada vez que há mudança de uma família, tentar fazer arranjos, a cozinha, casas de banho, não sei o quê, tal, à volta entre os 7 mil e os 10 mil euros. Portanto, nós temos essa contabilização. Vamos lá ver, isso tem a ver, aquilo que a Ana disse tem toda a razão. O que é que conta? Por que razão é que durante muitos anos, e mesmo naquele período agudo do PER, no início, porque é que houve câmaras municipais, por exemplo, as câmaras comunistas, nenhuma, lideradas pelo Partido Comunista, nenhuma aderiu ao PER naquela primeira fase. Porque sempre consideraram, é uma questão de política, não é? de visão política do partido na altura, que o problema da habitação era uma questão do Estado e não dos municípios. E, portanto, há muitos municípios que nunca assumiram uma política de habitação forte, justamente porque pensavam nos encargos futuros que lhes vinham aí. E é discutível que, repara, as rendas que nós recebemos, por exemplo, a renda apoiada, no caso do Eiras, varia nos termos da lei. Anda mais ou menos entre os 8 euros e os 350, não é? Ou 380. Portanto, a média, no caso do Eiras, está em 67, 70 euros. Não é? Obviamente que não dá minimamente para os custos não estão no retorno de manutenção. Portanto, é um custo social que o município tem que assumir. Mas mais, se é contraído um empréstimo, não é, para a aquisição das casas, quem tem que suportar os custos, digamos assim, do pagamento desse empréstimo é o município. Por outro lado, quando há pouco o Paulo falava nos 65% de proprietários em Portugal, é curioso, a Áustria tem 65% de inquilinos. Mas tem um parque público de habitação. Ora, está a ver que você responde. Tem um parque público de habitação. Mas nós é que somos pobres e eles são ricos. Quer dizer, e portanto, eles têm, veja bem, lá 65% são arrendatários, que são ricos. Nós aqui que somos pobres, temos 65% de proprietários. Temos isto tudo ao contrário, claro. Tudo ao contrário. Claro. Proprietários, quer dizer, escravos da banca e por aí fora. E anda-se no centro das cidades na Áustria, isto no fundo para dizer que realmente as políticas públicas de habitação em Portugal nunca foram muito coerentes. Quer dizer, houve sempre muitas hesitações, etc. Não é? Mas neste caso agora, em que é fundamental, de um grande empenhamento dos municípios, também é importante que o Estado, realmente estou de acordo, quer dizer, que o Estado assuma responsabilidades no sentido de contabilizar estes custos, porque uma coisa é o financiamento. Muito bem. E nós, com a Câmara como a de Oeiras, vamos a correr, não é? Mas há municípios que não têm os recursos que tem o município de Oeiras. E, portanto, quando pensam, vamos construir... Eu, no caso de Oeiras, falo logo em 2 ou 3 mil casas, não é? Há municípios em que 20 casas, era muito importante fazer 20 casas. Claro. Mas eles começam a fazer as contas. 20 casas, quanto é que isto vai custar a manutenção depois a seguir? Quem é que paga? Realmente, os municípios que têm que pagar. Claro. Não é? Quer dizer, portanto, há ainda muito a fazer daquilo que diz respeito à manutenção de um parque público de habitação. Claro. Em termos de reabilitação, no seu município, Isolde Moraes, Oeiras, tem alguma zona a carecer de uma intervenção mais urgente? Não, nós temos... Está tudo um brinquinho. Não está tudo um brinquinho, mas, por exemplo, temos, vou dizer, barracas, nós acabámos com as barracas, não é? Nós tínhamos 5 mil famílias a ver em barracas, foram eliminadas todas as barracas. Portanto, nós temos todas as famílias a viver nessa matéria condignamente. Obviamente que naquilo que é a definição de habitação condigna, temos à volta de identificadas 150 famílias que precisam realmente de casa, que vivem em partes de casa ou que vivem ainda em anexos, quer dizer, mas em casas privadas. Privadas, claro, que escaparam àquela malha da altura do pé, não é? Certo. Quer dizer, tudo que era barraca identificado resolveu-se. Agora, obviamente que há um anexo aqui, um anexo além, e portanto tudo isso são cerca de 150 famílias cujo problema vai ser resolvido. Agora,
ter um núcleo, digamos, degradado propriamente não temos. Temos ainda o que é... As barracas foi fácil resolver, fácil, isto é, muito custo financeiro e impedimento político, mas era... Enquanto projeto não era uma coisa complicada? Enquanto projeto, digo eu, enquanto política pública, havendo o dinheiro, fazia-se. Quer dizer, sim, em termos de projeto, nós recorremos aos melhores arquitetos do país. Claro. Quer dizer, portanto, aqueles arquitetos consagrados, o Tutório Pereira e outros, quer dizer, portanto, que eram especialistas, o Tutório Pereira, o Nuno Portas e por aí fora. E se calhar o Saraiva também. Dessa escola recorremos a essa gente toda para fazer os bairros que fizemos, e temos bairros que realmente se distinguem de outras áreas de habitação pública no país. Portanto, aí eu tenho um grande orgulho daquilo que fizemos nessa matéria. O que é que nos resta ainda? Mas havendo dinheiro, as barracas, como digo, era fácil, era só arrasá-las, não é? E, portanto, acabou. Agora, temos um problema que também existe em outros concelhos, no caso de Oeiras em menor medida, porque só nos restam 3, que eram os bairros de género ilegal. Os bairros de género ilegal eram outra realidade. Quer dizer, eram terrenos comprados em avos e divisos, loteamentos clandestinos, uns construíram a casa, outros têm lá o lote, e nós temos um gabinete que naturalmente, ao longo destes últimos anos, tem andado digamos, a legalizar esses bairros. Neste momento temos um que ainda tem algumas casas para legalizar, que é o chamado Casal das Chocas, ali em Porto Salvo. E, portanto, não posso dizer que esteja um brinquinho. Tem saneamento, claro. tem ruas, etc. Mas as casas ainda não estão... atenção, têm todas as condições de dignidade. Mas não estão legalizadas. Agora, não estão legalizadas do ponto de vista dos proprietários terem licença de utilização. Claro. E, naturalmente, repara, são pessoas que compraram com muita dificuldade os lotes, porque se não tivessem dificuldades não compravam em avos e divisos, não é? Loteamentos clandestinos. Ao longo destes anos todos já recuperámos Leão, a Pedreira Italiana. Por exemplo, a Pedreira Italiana mas é um bom exemplo que é a requalificação destes bairros de anos ilegal. A Pedreira Italiana, há 30 anos, até a Guarda Nacional Republicana tinha dificuldade em entrar. E é engraçado que aquilo tem muitos transmontanos, porque há bairros, o Casal das Chocas, portanto, tem beirões, quer dizer, bom, aquilo havia um e depois chamavam os outros. Vinham a comunidade. Portanto, claro. Era assim. Claro. Ora bem, e é interessante, por exemplo, na Pedreira Italiana, tivemos que deitar casas abaixo para fazer ruas. Portanto, ali, enquanto que há bairros de género ilegal que deixaram espaço para a rua, há outros que construíram a casa em qualquer lado. E o caso da Pedreira Italiana foi um desses exemplos. A Câmara Municipal iniciou a recuperação daquilo tudo, e uma zona que era clandestina, hoje já vendem lá casas a 1 milhão de euros. Num bairro de género ilegal. Que isso é a maior prova de que foi recuperado. Foi recuperado e tem uma localização, claro. Não sei se está a ver, está a 5 minutos do nó da A5 ali do Estádio Nacional, próximo da cidade do futebol, em frente ao Mosteiro da Cartucha, uma zona privilegiada, extraordinária. Ora bem, como é que foi possível uma valorização que há 10 ou 15 anos eram 150 mil euros, não é? E agora já há casas a 1 milhão de euros. Portanto, isto traduz-se realmente num enriquecimento. A requalificação urbana, não é? De facto, do ponto de vista das infraestruturas, traduz-se num enriquecimento extraordinário do património edificado. Toda a gente ganha com isso, de alguma maneira. Há só um problema. Por exemplo, quem mora em Oeiras, por exemplo, qualquer parte do território de Oeiras, houve uma valorização brutal do património. É claro que alguém que vive em Passo de Arcos, ou Oeiras, ou Beira-Flores, ou não sei o quê, se vender hoje um apartamento, é capaz de ter uma margem de lucro de 300% ou 400% em relação ao preço que comprou. Só que se quiser comprar outro igual a Oeiras, não pode. Quer dizer, é um bom negócio se vender ali e for comprar fora de Oeiras. Pode comprar um maior, pode comprar uma moradia, mas não tem o privilégio de viver ali tão bem localizado. Claro. Não sei se estão a ver. Claro, sem dúvida. Há uma diferença substancial em termos de preços. Muito bem, estamos a chegar ao fim aqui do nosso tempo. Ana Pinto, está otimista em relação à resolução do nosso problema de habitação, ou acha que os avanços e recuos nas políticas públicas, nomeadamente na reabilitação, acabam por... Eu acho que vai demorar. Ok. Não estou a dizer que eu não sou uma pessoa pessimista. Acho que temos coisas boas a acontecer. Neste momento está no terreno uma forte vaga de reabilitação e promoção nova. A habitação acessível, eu acredito que vai haver uma vaga a seguir, porque os municípios também não conseguem estar em todas as frentes ao mesmo tempo. Mas acho que a habitação não se mistura água, nem se resolve por decreto. Claro. Não é? Demora muito tempo. Não se pode dizer faça-se. Claro.
faça-se habitação. Então acho que vai demorar bastante tempo. Embora ache que os sinais são positivos e que se seguirá confio que vamos caminhar nesse sentido, mas quem está a necessitar agora de casa, se calhar não vai ter uma resposta rápida, claro. A resposta não chegará a tempo das suas necessidades e terão de ter soluções, pelo menos temporariamente, que não são as mais desejáveis. Por isso, mas não posso dizer que não acredite que o caminho continua a ser trilhado. Muito bem, foi um gosto estar aqui. Ficaríamos aqui horas a falar disto, não é? Aliás, uma conversa entre dois socialistas, porque eu já percebi que Isaltino de Moraes nesta matéria é muito socialista, não é? Bem, eu sou social-democrata, quer dizer, eu acho que sou da minha origem é o PPD. Eu sou independente. Não, a minha origem não, eu também sou independente, mas a minha origem é o PPD, como sabe, fui militante do PSD há 30 anos. Então, mas realmente considero mais social-democrata, mas muito mais do que o atual, do que aquilo que é a linha, então aquela linha do Passos Coelho não tinha qualquer identificação comigo. Acho que o Montenegro está a fazer um esforço de centrar o PSD, e se o fizer, quer dizer, agrada. Agora, é indiscutível que nesta matéria de habitação foi uma provocação minha, sou mais socialista do claro, obviamente, tenho uma visão, claro. Mas atenção, mas esta visão do mais socialista não é uma visão da esquerda, é uma visão do PS. Atenção, porque a extrema-esquerda, e alguma certa esquerda que há por aí, identifica-se muito bem com a direita. Têm exatamente as mesmas ideias, não querem que se faça nova habitação, não querem nova habitação, acham que o problema se resolve justamente com a história da requalificação, que é suficiente, etc. E eu acho que temos de trabalhar, aí estou de acordo também, eu sempre fui um tipo otimista e acredito que o grau de esclarecimento das pessoas hoje é muito maior, têm mais consciência dos seus direitos. Repare que o direito à habitação há 10 anos para trás era um direito programático, está na Constituição, mas era um direito programático, era um direito que não era exigível ao Estado, quer dizer, sim senhor, tem direito à habitação, mas se souber, quer dizer, tem direito à habitação, isto é, que façam a habitação, etc. Hoje começa-se a encarar o direito à habitação como um direito punível ao Estado, quer dizer, o cidadão tem o direito de dizer ao Estado, eu tenho direito a uma casa, tens para arranjar uma casa, de acordo com as minhas possibilidades. Ora bem, isto é uma mudança extraordinária, que faz com que nenhum governo, a partir de agora, possa descurar o problema da habitação. Muito bem. Obrigado, ambos. Obrigado. Foi um prazer. Um gosto. Um gosto. Este foi o Unlocker de hoje. Outros episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube e na Rádio Observador. Obrigado por nos escutarem.